Oi, gente, tudo bem? Eu sou Helene Ciprim e vamos continuar a leitura de O Caibalho. A gente está no capítulo 8, os planos de correspondência. E a frase é: o que está em cima é como o que está embaixo, e o que está embaixo é como o que está em cima. O segundo grande princípio hermético explica a verdade que há uma harmonia, uma correlação e correspondência entre os diferentes planos de manifestação, vida e existência. Esta afirmação é uma verdade porque tudo o que está incluído no universo emana da mesma fonte, e as mesmas leis, princípios e característicos se aplicam a cada unidade, ou combinação de unidades de atividade, assim como cada uma manifesta seus fenômenos no seu próprio plano. Para um fim de conveniência do pensamento e do estudo, a filosofia hermética considera que o universo pode ser dividido em 3 grandes classes de fenômenos, conhecida como os 3 grandes planos denominados. 1. Um grande plano físico. 2. Um grande plano mental. 3. Um grande plano espiritual. Essas 3 divisões são mais ou menos artificiais e arbitrárias, porque a verdade é que todas as 3 divisões não são senão graus ascendentes da grande escada da vida, o ponto mais baixo da qual é a matéria não diferenciada e o ponto mais elevado, o espírito. E, aliás, os diversos planos penetram uns nos outros. Assim, esta não sólida e exata divisão pode ser colocada entre os mais elevados fenômenos do plano físico e o mais inferior do plano mental, ou entre os mais elevados do mental e os mais baixos do físico. Enfim, os 3 grandes planos podem ser considerados como 3 grandes grupos de graus de manifestação vital, apesar do fim deste pequeno livro não nos permitir entrarmos em extensa discussão ou explicação do objetivo desses diferentes planos. Contudo, pensamos ser bom dar aqui uma descrição geral dos mesmos. A princípio, devemos considerar bem a pergunta tantas vezes feita pelo neófito, que deseja ser informado a respeito do significado da palavra plano, termo que tem sido muito usado e pouco explicado em muitas obras de ocultismo. A pergunta é geralmente expressa assim: é um plano um lugar tendo dimensões ou é simplesmente uma condição ou estado? Resposta: não, não é um lugar, nem uma dimensão ordinária do espaço. É ainda mais que um estado ou uma condição. E, apesar disso, o estado ou a condição é um grau de dimensão em escala sujeita à medida. Um tanto paradoxal, não é verdade? Porém, examinemos a matéria. Uma dimensão, vós o sabeis, é uma medição em linha reta em relação à medida, etc. As dimensões ordinárias do espaço são comprimento, largura e altura, ou talvez comprimento, largura, altura, espessura ou circunferência. Há uma outra dimensão das coisas criadas, ou medida em linha reta, conhecida pelos ocultistas como também por cientistas, apesar desses últimos não a chamarem com o termo dimensão, e esta nova dimensão, que futuramente será mais investigada como 4ª dimensão, é a marca usada na determinação dos graus ou planos. Esta 4ª dimensão pode ser chamada a dimensão da vibração. Este é um fato bem conhecido para a moderna ciência, como para os hermetistas, que estabeleceram a verdade no seu 3º princípio hermético, que tudo se move, tudo vibra, nada está parado. Desde as manifestações mais elevadas até as mais baixas, todas as coisas vibram. Não somente elas vibram em diferentes coeficientes de movimento, mas também em diversas direções e de diferentes maneiras. Os graus de coeficiente das vibrações constituem os graus de mediação na escala de vibrações
ou, em outras palavras, os graus da quarta dimensão. E estes graus formam o que os ocultistas chamam planos. O mais elevado grau de vibração constitui o plano mais elevado e a mais elevada manifestação da vida que ocupa este plano. Assim, apesar de um plano não ser um lugar, nem ainda um estado ou uma condição, ele possui as qualidades de ambos. Desejaríamos dizer mais sobre o assunto de escala das vibrações nas nossas próximas lições, em que consideremos o princípio hermético de vibração. Deveis lembrar-vos agora que os 3 grandes planos não são as divisões atuais dos fenômenos do universo, mas simplesmente termos arbitrários empregados pelos hermetistas para facilitar o pensamento e o estudo dos vários graus e formas da atividade da vida universal. O átomo de matéria, a unidade de força, a mente do homem e a existência do arcanjo são graus de uma escala e fundamentalmente a mesma coisa, a diferença sendo simplesmente uma questão de grau e coeficiente de vibração. Todas são criações do todo e só têm sua existência na infinita mente do todo. Os hermetistas subdividem cada um desses 3 grandes planos em 7 planos menores, e cada um desses são também subdivididos em 7 subplanos, todas as divisões sendo mais ou menos arbitrárias, penetrando uma nas outras e adotadas somente para a conveniência do estudo científico e para a ideia. O grande plano físico, com seus 7 planos menores, é a divisão dos fenômenos do universo que inclui todos os que são relativos às coisas, forças e manifestações físicas ou mentais. Inclui todas as formas do que chamamos matéria e todas as formas do que chamamos energia ou força. Deveis saber, porém, que a filosofia hermética não reconhece a matéria como uma coisa em si, ou como tendo uma existência separada, constante na mente do todo. Os ensinamentos são que a matéria é antes uma força da energia. Ela é a energia num coeficiente inferior de vibrações de certa espécie. E, de acordo com isso, os hermetistas classificam a matéria como a extremidade inferior da energia e dão-lhe 3 dos 7 planos menores do grande plano físico. Estes 7 planos menores, planos físicos, são os seguintes. 1. O plano matéria, que é A. 2. O plano de matéria B. 3. O plano da matéria C. 4. O plano da substância etérea. 5. O plano da energia A. 6. O plano da energia B. E 7. O plano da energia C. A gente vai parar por aqui, porque eu quero explicar um por um no próximo, na próxima gravação. E se a gente começar agora, a gente não vai conseguir terminar todos. Então, vamos lá para o próximo.